dia, crianças, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais uma aulinha de matemática. Hoje nós vamos continuar no módulo 11. Nós vamos na página 32. Então, abram a apostila de vocês na 32. Probleminha 3, tá? Para formar uma equipe de trabalho na aula de ciências, Isabel e Maria se reuniram com João, Renan e Maurício. Olha as crianças aqui reunidas para fazer os experimentos. O grupo ficou com quantos participantes? Então, vocês vão fazer a continha, depois vão fazer o registro matemático aqui, que é a continha deitada, o registro matemático, né? E pôr o resultado. A professora de Isabel organizou 5 grupos iguais a esse, com a mesma quantidade de alunos em cada grupo. Quantos alunos há nessa turma? Então, eu vou contar quantas crianças tinham no grupo deles e vou somar. São 5 grupos com a mesma quantidade de crianças. Qual o valor, qual a quantidade, então, de alunos que dá o total? Tá bom? Eu vou agora para a página 33, probleminha 4. Para sua festa de aniversário, Mariana convidou os alunos de sua classe. Todos compareceram. 17 meninas e 15 meninos. Quantos colegas foram convidados? Então, vocês vão fazer uma continha, né? Vão juntar os meninos e as meninas para ver quantos eram os convidados. E depois vão colocar uma resposta, tá bom? Em um fóssil de tiranossauro, há 36 dentes na parte de cima da boca e 24 na parte de baixo. Quantos dentes tem esse fóssil? Então, eu vou somar os dentes que estão em cima com os dentes que estão embaixo. 36 e 24. O resultado, eu vou colocar aqui na resposta, que era a quantidade de dentes do tiranossauro, tá? Problema 6. Meu aquário tinha 73 peixes, comprei 17 novos. Quantos peixes há no aquário agora? Então, pego o que eu já tinha, junto com os 17 que eu comprei, né? Acrescento 17 e vejo com quantos eu fiquei. Coloca a resposta também. Não pode esquecer da resposta, tá? E quando eu falo em subtração? Quando eu estou retirando alguma coisa, eu estou subtraindo. Então, agora eu vou explicar alguns probleminhas usando a subtração. Em um canil, havia 18 cachorros que foram capturados na rua. 12 deles foram adotados. Quantos cachorros ficaram no canil? Então, tinha 18, adotou 12. Quantos restaram? Coloca a resposta também. Número 2. Paty e seu irmão Lucas colecionam réplicas de dinossauros de diferentes tamanhos e materiais. Paty tem 12 animais e Lucas tem 19. Qual dos dois que tem mais? Então, quem é maior? O 12 ou o 19? Então, quem tem mais? Quantos a mais? Então, eu vejo, né? De 12 para chegar no 19, quanto que falta? Então, 19 tira 12, né? Subtrai 12. Kai está organizando sua coleção de bonecos de super-herói. Ele achou que já tinha 25, mas ao refazer a contagem, constatou que eram 19. Quantos bonecos faltam para Caio completar o que gostaria? Então, ele quer 25. Tira o que ele já tem, os 19, e vê quantos falta ele comprar. Tá bom? E coloca a resposta. Na sessão anterior, você trabalhou com a ideia de subtração. Adição é a ideia de comparar, retirar, completar. Na verdade, é subtração. Tem escrito errado aqui, né? Subtração. Ideia de comparar, de retirar ou de completar. Volte às situações, problemas resolvidas com o professor. Verifique qual foi a ideia em cada uma delas. Vamos usar as ideias para resolver problemas a seguir. Então, essa parte nós não vamos fazer, porque vocês não estão com o professor, né? Então, a ideia lá, no primeiro probleminha, só a Pro que vai falar, né? No primeiro probleminha aqui,
para formar o grupo de... Um minutinho só. Da parte lá dos dinossauros, foi uma comparação, né? Para ver qual que tinha mais. O dos cachorros foi de retirar, retirou 18, né? E a do Caio é de completar, né? Quantos faltam para ele completar. Então, é subtração. Aqui na apostila veio adição, mas não é subtração, tá bom? Renato usou 15 cubos empilhados nessa estrutura. Se retirar 5 deles, quantos restarão? Então, 15 menos 5. Façam a conta e depois faz o registro matemático, tá bom? Página 36. Observe a coleção de adesivos de Ana Clara e Luciana. Então, a gente tem a coleção da Ana Clara e tem a coleção da Luciana. Quantos adesivos a Ana Clara tem a mais que Luciana? Então, eu coloco quanto que tem a Ana Clara a mais em cima. Retiro a quantidade que a Luciana tem. O que sobrar que a Ana Clara tem a mais, tá bom? Quantos adesivos Luciana tem a menos que a Ana Clara? Então, eu faço quantidade da Ana Clara, tiro da Luciana para ver quanto que ela tem a menos, tá bom? Qual a diferença entre o número de adesivos de Ana Clara e Luciana? Então, a diferença é a mesma continha. Então, as três, na verdade, é a mesma conta, só que são diferentes perguntas, né? Quanto Ana Clara tem a mais, quanto Luciana tem a menos, ou qual a diferença. Então, são palavras que são usadas em operações de subtração que têm o mesmo sentido. Quanto a mais, quanto a menos, qual a diferença entre, tá bom? Todas essas ideias remetem à subtração. Observe o quebra-cabeça que Luan está montando. Os espaços em marrom ainda não foram completados com as peças. Quantas peças faltam para ele terminar de montar o quebra-cabeça? Então, vocês vão contar, né? Tem 6 peças, né? Faça o registro matemático. Então, vocês vão contar quantas peças tem no total. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 vezes 4, 20. Então, vão ser 20. 20 tira 6, né? Aliás, 20 tira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 20 tira 14, que já completou. Quantos sobraram? 6. Que é o 6 que vocês acabaram de ver lá. E depois vocês vão fazer o registro matemático. Agora, exercícios, página 38. Utilize as estratégias que preferir para resolver as situações problemas. Felipe e Edgar jogaram bafinho no recreio. O que aconteceu com o número de figurinhas de Felipe no final do jogo? Então, ele tinha 19, agora ele tem 27. Aumentou ou diminuiu? E as de Edgar? Então, vocês vão completar o que aconteceu com cada um. No início do jogo, qual era a diferença do número de figurinhas de Edgar e Felipe? Então, antes, olha. O Edgar tinha 23, o Felipe tinha 19. Qual a diferença? 19, 23 tira 19. Quanto que sobra? Sobra 4, né? A diferença era de 4 figurinhas. Qual a diferença entre o número de figurinhas no final do jogo? Então, nós vamos olhar aqui, ó, o depois.
27 e 15. Então, 27 tira 15, dá 12, né? Qual a diferença entre o número de figurinhas de Edgar antes e depois do jogo? Então, Edgar tinha antes 23 menos 15, né? 8. Então, a diferença é de 8 figurinhas. Marina empilhou os cubos ao lado. Se ela retirar essa quantidade de cubos do empilhamento acima, quantos ficarão na estrutura? Então, ela vai retirar 1, 2, 3, 4. Ela tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ela tinha 6 e vai tirar 4, vai ser 2 a diferença, né? A professora Ana Cristina leu durante a semana, na hora da história, vários livros de Hans Christian Andersen, um escritor dinamarquês que criou contos infantis que ficaram conhecidos por todo o mundo. A professora resolveu verificar quais das histórias as crianças de todas as classes do segundo ano da escola mais gostaram de ouvir. Complete a última coluna da tabela e depois responda. O soldadinho de chumbo 30, a sereia 16, a arca voadora 25, patinho feio 18 e a princesa ervilha 13. Qual foi o livro mais lido? O soldadinho de chumbo, né? Então, nós vamos colocar que ele é o primeiro, né? Classificado. Depois, qual o segundo mais visto? O 25, né? Que é o maior número. Então, o 25 vai ser o segundo. Depois, qual é o maior número? 16, 18 ou 13? 18, então é o terceiro. Depois é o quarto. E aqui embaixo, o quinto. Tá? De acordo com os dados, responda qual foi a história que recebeu mais votos? O soldadinho de chumbo. Quantos votos ele teve? 30. Qual foi a história menos votada? Então, vocês vão olhar aqui, que ficou em quinta, a princesa e a ervilha. Quantos votos ela teve? Ela teve 13. Houve empate na votação? Não. Quantos tiveram juntos os dois livros mais votados? Então, eu vou juntar aqui, olha. O 30 com mais 16. Quanto que vai dar 30 mais 16? Vocês vão fazer uma continha aqui dentro e vão colocar a resposta, tá bom? Aqui, ó. E quantos votos a história primeiro colocada teve a mais em relação à segunda colocada? Então, é 30 menos 18, né? Que é o segundo colocado. Não, desculpa. 30 menos 25, né? 30 menos 25. Então, qual vai ser a diferença? Então, vamos fazer a continha aqui também. Quantos votos a menos teve a última colocada em relação à primeira? Então, é 30 menos 13, que é a última colocada. Vocês vão fazer a continha e colocar o resultado. André, em suas horas de lazer, gosta de pintar seu livro de desenhos. Ela possui 48 lápis de cor e 24 canetinhas. Quantos objetos para pintar seus desenhos ela possui? Então, eu vou juntar os 48 mais os 24. Veja quanto que conseguiu. A professora Roberta perguntou aos alunos de 3 classes do segundo ano quais as suas brincadeiras preferidas na hora do recreio. Ela registrou na tabela abaixo o resultado dos votos dos alunos. Complete a última coluna e responda as questões. Corda, cabo de forca, amarelinha, bola ao cesto, queimada. Qual foi o mais escolhido? Foi a amarelinha. Então, vocês vão aqui colocar que foi o primeiro. Qual foi o segundo? O cabo de forca. Daí vocês vão fazer o restante sozinhos.
Quantos votos a brincadeira que ficou em primeiro lugar teve a mais que em segundo? Então, eu vou olhar lá. Qual foi o primeiro? Amarelinha. E o cabo de forca? O segundo. 35 menos 30. Daí eu vou ver qual a diferença e vou fazer a continha. Quantos votos a última colocada teve a menos que a primeira? A última colocada, vou olhar lá qual foi a última, que teve menos, né? Foi 15 votos, ó, teve até empate, né? Então, 30 menos 15. Daí vocês vão fazer a continha também, tá bom? Houve algum empate? Sim. Em que colocação isso aconteceu? Nas últimas, né? Na última colocação. Cada aluno pôde votar em apenas uma brincadeira. Então, quantos alunos votaram ao todo? Então, vou somar tudo, né? Todos esses votos que estão aqui, olha. Todos, para chegar num resultado, tá bom? Por hoje é só. Até amanhã. Um super beijo para vocês.